vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre as técnicas radiográficas extraorais. A gente sabe, né, que na odontologia a gente tem grupos de radiografias intraorais, então aquelas imagens que são feitas com filme localizado no interior da cavidade bucal do paciente, e existem aquelas radiografias que o filme fica fora da cavidade bucal, então são chamadas as nossas técnicas extraorais ou extrabucais. Nesse grupo de exames radiográficos, a gente tem aquela mais conhecida, né, a famosinha aí entre todos, que é a nossa radiografia panorâmica. E talvez a gente possa dizer que dentre todas as imagens radiográficas extraorais, seja ela aí a mais solicitada entre os cirurgiões dentistas. Além da radiografia panorâmica, que eu fiz uma aula específica para falar e aprofundar sobre ela, temos também a teleradiografia, a planigrafia da ATM, né, a radiografia de ATM, e a radiografia carpal, também chamada de radiografia de mão e punho. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas, né, de teleradiografia, de radiografia de ATM e carpal ou mão e punho. Então vamos começar falando um pouco sobre a teleradiografia, né? Que exame é esse? É aquela radiografia que é feita, né, de maneira que o paciente vai ser posicionado ou de forma frontal ou de maneira lateral, ou também tem a teleradiografia ali oblíqua, tá? Existem 3 formas dessa radiografia ser realizada. É um exame, né, que vai avaliar ali muitas vezes a relação dos dentes e dos tecidos duros ali, né, onde esses dentes estão inseridos, a maxila e a mandíbula, e também faz a relação dos ossos maxilares ali, né, maxila e mandíbula, os ossos gnáticos, com o restante do esqueleto facial. E é muito comum a sua utilização pelo pessoal da ortodontia, talvez seja aí a área que mais solicita a nossa teleradiografia, e aí um destaque para a teleradiografia lateral ou de perfil, que é muito utilizada ali para o pessoal que vai fazer o planejamento ortodôntico dos pacientes. É como se fosse, né, quando você pega um avião, o piloto geralmente ele deve ter ali o que? Um plano de voo, ele tem um planejamento da rota que ele vai seguir ali durante aquela viagem. A mesma coisa a gente pode fazer ali o comparativo com o ortodontista, ele vai solicitar do seu paciente a radiografia panorâmica, uma teleradiografia para traçar, no caso, o plano de tratamento desse paciente com base nesses exames radiográficos. E aí, com este exame, a gente sabe que ele foi a base para o estudo da cefalometria, para o desenvolvimento da cefalometria. A cefalometria é um exame, né, que é realizado através de uma radiografia, uma teleradiografia, né, de perfil do paciente, onde com base na imagem radiográfica, né, você vai fazer a pontuação ali dos nossos pontos craniométricos. Então aqui vocês estão vendo, ó, o ponto S, o sela, póreo, que a gente tem todos os pontos, tá? E aí a união dos pontos, a gente vai tendo os planos sendo traçados. E aí, ligando aí esses planos, a gente tem a formação final aqui, olha, para caracterizar um traçado cefalométrico. E aí, quando vocês chegarem na ortodontia, vocês vão estudar, né, que existem diferentes tipos de traçados cefalométricos para diferentes análises para um tratamento ortodôntico, tá? E a base disso é esse exame de teleradiografia. Então, como eu já falei, a indicação desse exame é muito comumente ali para o pessoal da orto, para a realização de diagnóstico inicial, elaboração do plano de tratamento, monitoramento também, né, do progresso desse tratamento. A gente sabe que muitas vezes um tratamento ortodôntico vai demorar 2, 3, 4, 5 anos, então pode fazer ali um acompanhamento quando necessário for, através de uma teleradiografia nova. E para avaliação dos resultados, na finalização do tratamento, é possível avaliar o resultado daquele tratamento ao longo do tempo através de uma radiografia ali final. E também na área da cirurgia ortognática é comum a utilização da teleradiografia na avaliação pré-operatória, então naquele desenvolvimento do planejamento inicial, avaliação do padrão esquelético, a relação desses tecidos duros com os tecidos moles naquele paciente. Então, como vai ser elaborado todo o plano de tratamento também é um subsídio ali para a elaboração e desenvolvimento do plano de tratamento desse paciente através da teleradiografia. Óbvio
que certamente um paciente que vai operar de cirurgia, uma cirurgia ortognática, vai ter uma tomografia também, mas a teleradiografia poderia ali ser um exame inicial. A avaliação pós-operatória dos resultados cirúrgicos e acompanhamento a longo prazo desse paciente que foi submetido a uma cirurgia ortognática pode ser feito através de uma teleradiografia. Aí a gente tem um aparelho, aqui como eu já comentei na aula de panorâmica, lá vocês podem ver eu falando sobre esse equipamento aqui, onde a gente consegue realizar a panorâmica desse lado, e aqui também, olha, a gente consegue realizar o outro exame, que é o exame da teleradiografia. Então, o paciente vai ser posicionado nessa região do aparelho para que seja obtida o exame da teleradiografia. Então, a exposição e formação da imagem. Para a realização desse exame, a gente sabe que no equipamento a gente vai ter uma peça lá chamada de cefalostato ou craniostato, que é uma parte do aparelho radiográfico que vai fazer o posicionamento de cabeça, vai estabilizar a cabeça desse paciente através ali do apoio das olivas auriculares, que vão ser inseridas aqui nessa região próxima ali ao meato acústico externo, de modo a assegurar o posicionamento adequado do nosso paciente. Além do apoio, então, do cefalostato e das olivas aqui, a gente tem um apoio para a região frontal, vai apoiar aqui uma pecinha aqui na frente. Além disso, a gente tem a parte do suporte para o chassi e uma grade antidifusora, né, que impede ali a dispersão de fótons que saíram do paciente e que possam atingir o filme, né? Seria uma radiação secundária. Aqui a gente tem, então, olha, a peça aqui, olha, da região do cefalostato. Nessa extremidade a gente tem as olivas, que vão ser inseridas, né, nessa região interna, como se fosse tipo fone aqui, né? Eu tô colocando aqui, mas no caso lá é uma do aparelho que vem de cima para baixo, tá? Incomoda. Quem já fez sabe. E aqui a gente tem apoio da região anterior frontal, né? Que é só abaixar para apoiar no paciente. Tipo assim, ó. Você tem um apoio frontal, vai ficar aqui mais ou menos próxima à região de glabela. E aqui tá as olivas apoiadas aqui de modo a estabilizar o posicionamento de cabeça desse paciente. Um chassi com uma dimensão de 18 por 24, né? A gente vai ter esse tamanho aí para a realização da teleradiografia. E se for o caso do sistema, né, convencional, a gente tem que lembrar que é o conjunto, né? Filme, ecrãs, intensificadores, tudo isso encaixado ali no nosso chassi. Com relação à teleradiografia, comentei que a gente tem a possibilidade de visualização da relação de tecido duro com tecido mole, a depender da nossa avaliação com a imagem. E para que a gente consiga visualizar o perfil mole desse paciente, quando a gente faz o exame de teleradiografia, é importante que a gente tenha um filtro que diminua a intensidade do feixe de raio-x na região de tecido mole. Porque lembrem, né? Se eu quero visualizar a região de tecido mole, consequentemente eu preciso ali de menos radiação. Se eu tenho tecido duro, eu preciso ali de mais radiação, preciso de uma quantidade suficiente que permita a formação da imagem. Então, nesse caso, não tem como eu dosar, né? Eu vou regular o aparelho, não tem como falar, olha, na parte mais anterior, coloca X sobre 2 e para trás você coloca só X. Não tem. E aí, como é que você vai regular isso? Através de um filtro que vai estar ali próximo à região do filme. E esse filtro ele vai atenuar o feixe de raio-x na região de tecido mole. Então vejam só, é como se fosse, olha, aqui teria um chassi. Nesse chassi ele tem um corte aqui, olha, nessa região anterior dele. Então é como se fosse um corte para representar essa região minha de perfil de tecido mole. E aqui nesse corte eu tenho um filtro de alumínio. E aí, com a projeção do feixe de raio-x, vai gerar uma imagem que é a nossa teleradiografia lateral. Nessa teleradiografia, vejam, eu consigo ver bem o perfil de tecido mole desse indivíduo. Ó, lábio inferior, lábio superior, nariz. Aqui o apoio da região frontal, tá vendo? Então, percebam, nessa região de tecido mole, eu tenho esse filtro de alumínio que vai fazer com que eu tenha uma atenuação dos feixes que vão chegar nessa região mais anterior da face e eu consiga gerar uma imagem onde eu tenha a visualização do perfil de tecido mole desse paciente. O aparelho ele deve ter uma posição fixa em relação ao cefalostato e ao filme.
A distância, gente, vejam que a distância aqui é a maior distância que a gente já viu em um exame radiográfico. A gente vai trabalhar com a distância ali entre 1,5 m, né, a 1,80 m, da fonte de raio-x até o nosso filme. E ali a gente tem esse aparelho que é capaz de produzir um feixe de raio-x que precisa ser suficientemente penetrante para alcançar esse filme e também deve ser paralelo a ele. Ou seja, observem, eu tenho aqui a região, né, onde vai ficar posicionado o paciente, olha as olivas, aqui vai estar o filme, e a fonte de raio-x está aqui. Se a gente fizesse uma medida, olha, eu tenho a fonte de raio-x aqui saindo, o meu paciente está cá, a distância entre essas duas regiões deve estar aí entre 1,5 m e 1,80 m. Como eu já comentei lá no início, a gente tem esses 3 tipos básicos, teleradiografia lateral, frontal e oblíqua. Falando sobre a lateral, que aí dentre essas 3 certamente é a que a gente mais utiliza, que a gente mais vai realizar aí na odontologia por conta muito da ortodontia e da cirurgia, né? A gente tem que o paciente ele vai ficar posicionado, lembrar também do uso do avental de chumbo, tá? Do colete de proteção. Então, uso do colete, paciente posicionado no cefalostato, lembrar de deixar plano sagital mediano aqui na vertical, paralelo ao receptor de imagem, né? O filme vai ficar aqui, né? O chassi lá com o filme ou o sensor vai ficar aqui, o rosto aqui, plano sagital mediano, paralelo aonde está o nosso filme. O plano de Frankfurt, lembra? Margem aqui inferior orbital até tragos, vai ficar horizontal, né? Então ali paralelo ao solo. E os dentes devem estar em máxima intercuspidação. Não sei se já ouviram essa nomenclatura, a gente aprende isso quando a gente estuda oclusão. A máxima intercuspidação é quando a gente tem um contato ali das nossas faces oclusais. Então, né, se vocês pararem aí agora e ficarem em contato, né, todos os dentes, tipo assim, vocês estão na posição de máxima intercuspidação. E aí a gente precisa do paciente nessa posição. A cabeça, então, né, totalmente imobilizada ali pelo aparelho, as olivas posicionadas na região aqui dos meatos. Então, olha só, paciente, né, tá lá posicionada, aqui as olivas apoiadas, né, próximas ali ao meato, apoio da região frontal, plano sagital mediano aqui, ó, vertical bonitinho, paralelo ao sensor e plano de Frankfurt na horizontal. Filtro de alumínio, né, quando ele é utilizado, é posicionado ali de modo a cobrir a região anterior, lembrando da atenuação do feixe de raio-x, principalmente quando a gente está falando ali da técnica convencional. E o equipamento, então, deve ser acionado, né, de modo a projetar o feixe de raio-x centralizado, né, ele vem com a centralização na região das olivas ali do aparelho. Então, bonitinho aqui, olha, tudo posicionado certinho, os apoios feitos, a fonte de raio-x vai vir, olha, direcionada a essa região aqui. E o resultado final é uma teleradiografia lateral. Vejam que a gente consegue visualizar, olha, mandíbula, região de maxila, né, e região de seio, cavidade orbital, seio frontal. Olha o tamanho do seio maxilar, gente, vejam só, tá? Toda essa região aqui. Então, a gente vai ver base, né, anterior de crânio, base média, isso aqui é a região de cela turca, tá? Que é a região de meato acústico externo, as vértebras cervicais, olha, C1, C2, C3, C4 lá embaixo. Tá? Então, a gente consegue visualizar todas essas estruturas de tecido duro. E aqui a gente já consegue, ó, o osso nasal. Temos a visualização além de osso também, perfil de tecido mole. Olha que lindo o perfil radiográfico aqui do tecido mole desse paciente. Então, a gente consegue fazer toda essa visualização. Aqui, olha, o paciente está na posição, né? Ele tem que ficar em máxima intercuspidação e relaxar aqui os lábios. Por exemplo, naqueles casos que a gente tem paciente que tem prognatismo, um paciente que tem uma mandíbula muito avançada, às vezes ele não consegue fazer o repouso dos lábios, e aí a gente tem que visualizar isso na radiografia. Não é adequado pedir para o paciente forçar um fechamento de lábio. Se é aquele paciente que ele não tem selamento labial, que a gente fala, que é aquele paciente que não
Em repouso, ele não toca os lábios, ele não fecha um lábio no outro, ele deve ficar nessa posição habitual dele durante o exame, tá? Porque é isso que o dentista, né, o ortodontista, ele vai avaliar e vai planejar um tratamento para melhorar aquela situação do paciente. Na teleradiografia frontal, nesse caso, o paciente fica de frente pro filme, então ele vai ficar ali com a cabeça voltada para o chassi ali radiográfico. A incidência é póstero-anterior, isso significa o quê? O feixe de raio-x vem daqui de trás, né? E o filme está na minha frente, então a incidência vem de posterior para anterior. Contraste para as estruturas ósseas e dentais, né? Você vai ajustar isso através do ajuste da quilovoltagem e do tempo de exposição. E a distância também de 1,5 m entre a fonte e o eixo ali das duas olivas. O cefalostato, você vai usar ele também, né? Então, vai apoiar as olivas ali em meato, linha mediana ali perpendicular ao solo, plano de Frankfurt paralelo ao solo, essa região aqui. Dentes em oclusão, lábio do paciente deve estar relaxado, né, em repouso, então ele não vai fazer nenhuma força para tentar encostar um no outro, se for o caso dele. Respiração normal e não deve deglutir, né, engolir saliva ali durante o exame. E aí o resultado, eu tenho aqui o posicionamento, olivas apoiadas, bonitinho, né, o paciente está aqui de frente. E aqui eu tenho a minha imagem, uma teleradiografia frontal. A incidência do feixe de raio-x vem daqui de trás, passando pela cabeça e vai atingir lá na frente. E aí gera essa imagem aqui, certo? Então falamos, né, da teleradiografia, a panorâmica eu já expliquei em outra aula, e a planigrafia da TM é o que a gente tem para falar agora. A radiografia da TM também, né, chamada de planigrafia, também a gente pode ter a nomenclatura aí de uma radiografia da TM como transcraniana, transfacial. O objetivo dessa radiografia é avaliar as estruturas ósseas da articulação temporomandibular. Então, a gente vai avaliar tudo que é tecido duro. E aí, ó, lembrando, a articulação mandibular tá aqui, ó, esse quadrado, né, um alinhamento aqui em preto, olha, em volta dessa região. É a região aqui da articulação, onde a gente tem, né, estruturas ósseas, que é, por exemplo, aqui o côndilo, a fossa mandibular, tubérculo articular. E lembrar também que a articulação vai ter outras estruturas, né? A gente tem um disco articular, temos os ligamentos. Essas estruturas a gente não consegue visualizar e estudar elas na radiografia. Mas os tecidos duros, os componentes de tecido duro da articulação, a gente consegue avaliar nesse tipo de exame. Então, as indicações, a gente vai realizá-la para avaliar alteração morfológica, traumas. Então, traumas nessa região a gente vai conseguir avaliar. Processos patológicos, então doenças que venham estar se desenvolvendo ali, então desgaste acentuado desse côndilo mandibular, a gente pode tentar avaliar isso numa radiografia de ATM. Avaliação de fraturas, né, principalmente se a gente tem deslocamento de fragmento, a gente vai conseguir avaliar isso na radiografia. Aqui está um exemplo da transcraniana, né, aqui feita com um aparelho, né, intraoral, e aí o paciente tem dois momentos que é de execução da técnica, de boca fechada e boca aberta, o apoio do filme aqui extraoral. E a imagem que a gente precisa ter no final é uma imagem da região da articulação temporomandibular. Aqui o paciente está com a boca aberta e aqui a boca fechada. Isso é lado direito, isso é lado esquerdo. Boca aberta, a cabeça da mandíbula está fora da fossa mandibular. Boca fechada, a cabeça da mandíbula está encaixada na fossa mandibular. Fora, aqui está encaixada, tá? Então, como vimos, né, são dois tempos. Eu faço um exame com a boca fechada, uma tomada com a boca fechada, e aí eu vou usar minhas luzes de referência, que a gente usa lá desde a panorâmica, plano sagital mediano, plano de Frankfurt, lábio paciente fechado, né, ele tá de boca fechada, e ele faz uma discreta inclinação da cabeça para anterior. E no segundo momento eu tenho o paciente com a boca aberta, e para auxiliar esse movimento, né, e estabilidade da boca aberta,
é possível a gente utilizar alguns estabilizadores da abertura de boca, tá? A gente tem como usar uma pecinha acrílico para estabilizar a abertura de boca do paciente durante o exame. Aqui um exemplo, olha, paciente de boca fechada, eu tenho aqui a marcação dos planos, olha, plano sagital mediano, plano de Frankfurt, boca fechada e um segundo momento com a boca aberta. Aqui a gente tem o resultado do exame, então vamos ver aqui de novo. Aqui, olha, região de fossa mandibular, tubérculo articular, cabeça da mandíbula tá aqui. Isso significa que aqui ele está de boca aberta. Aqui a cabeça da mandíbula tá encaixada, então aqui é boca fechada. Isso daqui é lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo. Boca fechada, cabeça da mandíbula encaixada na fossa, boca aberta, cabeça da mandíbula fora da fossa mandibular. Mais uma, boca fechada, cabeça da mandíbula encaixada na fossa, boca aberta, cabeça da mandíbula fora da fossa, boca fechada, cabeça da mandíbula encaixada na fossa, boca aberta, cabeça da mandíbula fora da fossa mandibular, certo? Então a gente faz a boca aberta, boca fechada, e aí, se for necessário, tem a avaliação do lado direito, a avaliação do lado esquerdo do paciente. Além disso, a gente ainda tem um outro exame, né, extraoral, que é a radiografia ali de mão e punho, ou também chamada de radiografia carpal. É um exame muito utilizado para avaliação da maturidade esquelética do paciente, então faz a avaliação da idade óssea. E aqui também a gente vê um uso desse exame pelo pessoal da medicina, os endocrinologistas em algumas situações de avaliação de crescimento da criança podem pedir esse exame para visualizar essa maturidade óssea. E na odontologia é muito comum ali o uso na ortodontia, que faz essa avaliação de crescimento, vai buscar ali uma previsão de crescimento para ver o quanto aquela criança ainda, né, tá chegando na fase do surto de crescimento, já passou disso, e avaliar ali a melhor terapêutica a ser definida para o tratamento. A radiografia da mão, dessa região ali carpal, é geralmente feita com a mão esquerda, tá, do indivíduo. Aqui, só para lembrar vocês, né, a gente tem a região de carpo, o metacarpo e as falanges, são as estruturas que a gente vai conseguir visualizar no exame. A gente sabe, né, que essa região aqui vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, a gente tem, olha, um indivíduo com 11 anos e aqui já uma pessoa com 21 anos de idade. Então, a gente tem uma riqueza anatômica nessa região por conta das várias estruturas ósseas e dos seus desenvolvimentos ao longo do tempo. Então, dá para avaliar muito essa questão de maturidade esquelética através desse exame radiográfico. Aqui a gente tem, olha, mais outra radiografia carpal, uma outra aqui. E olha só essas daqui, ó. Eu tenho uma radiografia carpal aqui, é um indivíduo com 9 meses de vida. E essa daqui é em torno de 3 anos e meio. Então vejam só, olha a diferença da região aqui do carpo, olha o desenvolvimento ósseo aqui, olha aqui. Então isso daqui é bem diferente, né? E a gente consegue avaliar isso na radiografia carpal, a gente consegue identificar esse nível de crescimento ósseo através dessas estruturas. Na realização do exame, a gente faz ele também no aparelho ali que a gente faz a teleradiografia. Então, a gente só precisa colocar aqui esse apoio, né, um apoio em acrílico, que o paciente vai apoiar a mão ali e será feita a exposição à radiação. E aí, o resultado será uma radiografia dessa região de mão e punho. E aí, a gente tem programas, a gente tem os softwares que a gente consegue fazer uma avaliação ali da curva de crescimento. E aí na clínica lá de radiologia, né, quando é solicitado esse exame radiográfico, é possível mandar junto essa curva de crescimento aqui, ó, que mostra que nível está aquele paciente, se ele está na curva ascendente, se ele já está aqui no pico, ou se ele já está na parte descendente. Aqui tem a marcação, olha, nesse caso a gente estaria aqui já no finalzinho ali da curva, tá? Então, é isso. Então, essas foram as técnicas extraorais que a gente tinha para estudar. Aí estão as nossas referências de estudo e bye bye, até a próxima. Obrigada, gente, pela atenção. Tchau, tchau.